Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós hoje vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim nós somos alcançados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor esteja nos purificando para que a palavra seja trazida na tarde de hoje, e que o Teu nome em todas as coisas, Senhor, seja glorificado na vida daqueles também que ouvem essa palavra, e que ela seja geradora de vida para quantos a ouvirem, e que o Teu nome em tudo seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nos últimos tempos não tem sido fácil nos apegar à fé, por conta de tudo que nós temos vivido, por todas as perdas, por todas as agonias pelas quais temos passado. Mas nunca foi tão imperioso que nós nos apeguemos à fé, não apenas para a salvação, mas para as nossas vitórias, para que sejamos transformados, santificados, vivificados dia a dia. E hoje eu queria trazer essa palavra voltada para a salvação das nossas almas, e trazer a nossa memória, aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. O texto lido é uma evocação, ou seja, o apóstolo Paulo traz à memória dos seus leitores aqui o que eles já haviam recebido em Cristo Jesus, a salvação pela graça mediante a fé. Paulo procura mostrar aos fiéis em Éfeso que eles não haviam recebido a salvação por causa de suas boas obras ou por merecimento próprio, mas porque Deus é infinitamente gracioso, e graça nada mais é do que favor imerecido de Deus. Os irmãos de Éfeso, ao que parece, estavam estufando o peito, se achando o máximo espiritualmente, e Paulo tratou logo de chamá-los à razão. A minha infância ela foi recheada de muitas histórias, e ainda hoje essas histórias me rendem lições preciosas. Cada história daquela tinha um sentido, tinha um propósito, tinha uma lição, e uma delas ilustra bem a graça maravilhosa do nosso Deus. Conta-se no meio da família que certa moça
completamente desprovida de atrativos físicos, além de ter um temperamento que afugentava todos à sua volta. Caiu nas graças de certo rapaz bem apessoado e de posses, que se apaixonou por ela apesar de tudo, casando-se com ela e lhe dando uma vida de rainha. Mesmo tendo alcançado aquele favor, ela de nenhum modo tratava seu marido com carinho ou gratidão. E isto deu origem a um ditado familiar, como se diz hoje, um meme, e que dizia o seguinte: o que ele viu nela, eu acho que foi um jeito de cuspir. Significando que não havia nela nada de agradável, louvável ou interessante. E apesar de tudo, aquele rapaz, aquele homem tão bem posto na vida e tão bem apessoado, ele se apaixonou por ela. Conosco aconteceu a mesma coisa. Nenhuma obra meritória em nós havia que suscitasse da parte de Deus tal amor apaixonado por nós. Mas Ele nos ama, e isto é fato. Graça de Deus, repito, é um favor imerecido de Deus. Ele nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quando foi isso? Não sei. Como diria Chicó do Alto da Compadecida, eu só sei que foi assim. Por isso é tempo de evocar, de trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Certo pensador cristão, que para variar não me lembro o nome agora, a cabeça já não ajuda, que o povo de Deus precisa ser mais lembrado que instruído. E isto é fato, temos a memória curta, sobretudo para nos lembrar de onde nós fomos tirados. Estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. O apóstolo Paulo traz à memória dos seus leitores algumas verdades. Eu queria só lembrar a igreja que a carta aos Efésios é uma encíclica, ou seja, uma carta circular. Não foi apenas escrita para os cristãos daquela localidade, mas para todos os cristãos de todas as épocas. E ele mostra aqui, ele traz à memória dos seus leitores algumas verdades que nós não podemos perder de vista. Primeira, eles estiveram mortos, mas foram vivificados, eram filhos da ira e se tornaram filhos do amor apaixonado de Deus. A condição espiritual do homem sem Jesus é morto em seus delitos e pecados. Se o homem não for alcançado pela graça salvadora de Deus, permanecerá encerrado em seus delitos e pecados e acabará experimentando a segunda morte, que é a eterna separação da presença favorável de Deus. Essa condição é partilhada por toda a humanidade antes da conversão. Em Adão, todos pecaram e todos morreram. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. O que aconteceu no Éden não foi um tropeço ou uma queda, foi uma morte. Em Adão morremos todos, contudo em Cristo, os que creem são vivificados. Olha que coisa interessante. E o desejo do meu coração é que você alcance essa verdade. É que você compreenda aquilo que o Espírito fala ao seu coração no dia de hoje e que possa nos fazer gratos por tudo que nós já recebemos de Deus. O próprio apóstolo se coloca nesta posição antes de sua conversão. Mesmo tendo sido um religioso fervoroso dentro do judaísmo, um dia ele mesmo foi um filho da ira, filho da desobediência. Ele luta agora para que todos que um dia foram alcançados pela graça de Deus não se esqueçam daquele que os alcançou, Jesus Cristo. Segunda verdade, o Senhor nos alcançou apesar de nós e nos colocou em posição privilegiada. Não são as obras que salvam, mas a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A graça de Deus personificada em Cristo perdoa pecados, apaga transgressões, nos purifica de toda injustiça, nos fortalece, nos firma e sustenta. A graça é tudo. O Senhor nos salvou, nos resgatando do reino das trevas
nos transportou para o reino do Filho do seu amor e ainda nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Isso significa autoridade. Este lugar é o lugar dos bem-aventurados, dos que gozam de altos privilégios, como falamos esta semana. Não foi por obras, para que não nos gloriássemos. Toda honra e toda glória por essa tão grande salvação só pode ser creditada, tributada ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Assim como a moça de nossa história inicial, temos estufado nosso peito e esquecido de quem fomos, e até desdenhado daquilo que um dia recebemos por pura graça de Deus. Precisamos resgatar a adoração genuína e a gratidão sincera. A salvação pela graça tem também o propósito de testificar do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. E isso nos leva à terceira verdade. As boas obras são uma consequência da salvação, não a sua causa. Elas são consequência e não causa da salvação, produto, não fator determinante. Por boas obras entendemos não apenas caridade e mutualidade, mas sobretudo o evangelismo, para que outros alcancem o que já alcançamos em Cristo Jesus. A nós foi confiado o ministério da reconciliação. O que precisamos ter sempre em mente, como alcançados, regenerados pela graça de Deus? Primeiro, um dia fomos filhos da ira e da desobediência. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos alcançados pela graça de Deus e por ela vivificados. Segundo lugar, o Senhor nos alcançou, apesar de nós, e nos colocou em posição privilegiada de autoridade, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Terceiro lugar, as boas obras não são a causa da salvação, mas são consequência dela. E por último, precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós, a salvação em Cristo Jesus, e não tratar desdenhosamente o autor da vida como fez a moça da nossa história. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que sejamos preenchidos de uma gratidão tão grande, que possamos transbordar em gratidão por tudo que alcançamos em Cristo Jesus, por esse favor imerecido de Deus. Amém? Nós vamos orar pelas nossas causas impossíveis, que estão aqui nessa caixinha, mas sobretudo por uma outra causa impossível, a causa impossível de nos fazer gratos, verdadeiramente gratos ao Senhor por tudo que já temos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, concede-nos, Senhor, o privilégio da gratidão. Enche-nos com essa gratidão desmedida, essa gratidão transbordante por tudo que Tu realizaste nas nossas vidas, Senhor. Queremos Te pedir pelas causas impossíveis que aqui estão, queremos Te pedir pela nossa irmã Íria, queremos clamar a Ti pelo pastor Malta, por todos os enfermos do nosso grupo de parceiros de oração, por essas causas impossíveis que estão sendo apresentadas nesse momento, pela vida de cada um desses irmãos amados e irmãs queridas que ouvem essa palavra, e que o Teu nome, Senhor, através dessas respostas, venha segundo a Tua santa e soberana vontade, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Nós já rendemos graças por tudo, Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.